Agora que você aprendeu como calcular a força magnética de um fio condutor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar 2, porque esse campo ele pode ser criado pelo segundo fio. Então vamos lá, como que eu poderia fazer aqui? Coloquei uma associação em paralelo. Paralelo por quê? Porque os dois fios têm a mesma entrada e os dois fios têm a mesma saída. E eles estão aqui numa fonte que vai nos dar uma quantidade de volts, ali a gente vai colocar o Ezinho de força eletromotriz. Eu tenho o lado positivo e o lado negativo. Isso quer dizer então que a minha corrente elétrica vai passar para cá. Show de bola, essa vai ser a nossa corrente elétrica. Os dois recebem a mesma tensão porque estão em paralelo. Se essa corrente elétrica aqui for de 10 A e esses dois fiozinhos forem exatamente iguais, ele divide pelo mesmo tanto, lembra? Então 10 A vai 5 para cada. O resistor que for maior vai ter menos corrente, o que tiver menos resistência vai ter mais corrente. Mas aqui no caso vamos nos atentar simplesmente à indução eletromagnética. O que acontece com a nossa lei de Lenz, o que acontece com a nossa lei de Faraday. E também aquele lance de quando eu tenho corrente elétrica variando, eu tenho campo magnético variando. Quando eu tenho fluxo magnético. Todo aquele lance de indução eletromagnética que fala que corrente gera campo e campo gera corrente. Nós vamos juntar essa situação. Corrente gera campo, campo gera corrente. Mas lembra que a gente falou? Tudo tem que estar em movimento. Tudo tem que estar em movimento. Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa corrente elétrica aqui, vamos imaginar que seja uma corrente alternada. Então ela vai e volta para a gente ter esse movimento. Quando essa corrente passar por esse cara aqui, eu vou colocar como sendo corrente I1 e eu vou desenhar tudo que ela faz de preto. E eu vou fazer uma corrente elétrica que vai passar para cá, I2, e eu vou desenhar tudo que ela faz de vermelho. Como assim tudo que ela faz? Assim, ó. Essa corrente elétrica, ela vai da esquerda para a direita. Vou usar a regra da mão direita para enxergar como que está o campo magnético aí. Então, se a minha corrente está para a direita, o meu campo magnético vai ficar assim, ó. Esse é o fio, corrente para lá. Eu vou abraçar o fio assim. Então, eu vou abraçar o fio desse jeito. O meu dedo vai sair por cima e ele vai entrar por baixo. Saindo do papel, a gente lembra que é uma bolinha. Legal, legal? Então esse aqui eu vou colocar como sendo o B1. E é isso que eu falei que eu ia colocar tudo de preto aqui. Então o 1, ele faz um campo magnético aqui em cima que está saindo do papel. Então saindo. Se ele sai por cima, com certeza ele entra por baixo. Então ele vai entrar aqui por baixo. Eu vou marcar um monte de xizinho embaixo dele. Só que para baixo dele não é só ir imediatamente para baixo. Pode ser mais para baixo? Pode ser mais para baixo. Ah, teacher, então eu vou marcar aqui. Não, mas pode ser mais para baixo. Ué, mas se eu fizer mais para baixo, ele vai atravessar esse fiozinho vermelho. Sim, ele vai atravessar esse fiozinho vermelho. Qual o problema? O campo dele vai fazer uma interferência com a corrente elétrica desse daqui. Como assim, teacher? Bom, esse I2, ele está imerso num campo entrando. Qual que é a diferença desse para esse? Nenhuma. Era um fiozinho imerso num campo, só que ali eu não falei de onde vinha o campo. Agora eu estou mostrando de onde vem o campo. Então eu tenho um campo que está vindo desse fio aqui. O que vai acontecer com ele? Regra da mão esquerda, faça bom vestibular, troquei o V por I. Velocidade da carga vira velocidade da corrente. Corrente está indo para a direita, então eu vou fazer corrente para a direita. Campo entrando, a força foi para cima. Nesse caso, então, a gente vai ter uma força ali, o 1 vem aqui no 2 e faz uma força magnética. Então nós vamos colocar aqui a força magnética que é feito nele. Aí é óbvio, tem todo o lance do peso, tal. Agora, se esse cara também tem corrente elétrica, ele também gera campo. Então vamos lá, regra da mão direita. Para descobrir o campo magnético rodando em volta do fio é mão direita. Então mão direita para lá, corrente para lá, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai sair por cima e ele vai entrar por baixo. Legal? Fiozinho aqui. Ele vai sair por cima e entrar por baixo. Como ele está saindo por cima, eu vou fazer uma bolinha vermelha, porque bolinha indica saindo. Aí o que vai acontecer com essa bolinha vermelha saindo? Ela também vai atravessar esse fiozinho aqui de cima. Olha que louco, ó, todos os campos magnéticos aqui estão saindo. Enquanto aqui para baixo ele está entrando. Mas daqui para baixo a gente já nem se importa mais porque não tem fio nenhum. Então o campo dele está saindo aqui em cima. Vai ser um campo que vai por trás da lousa e volta atravessando esse fio preto aqui, ó. Frau!
Então ela vai por trás da lousa e volta atravessando ele. Força, campo, velocidade. Então eu tenho o campo vermelhinho tudo saindo, F, B, V. Opa, saindo. Então eu aponto aí para a câmera. Só que a carga é para lá. Então, opa, tem que dar uma quebradinha aqui na mão. A carga é para lá, e campo saindo, o meu dedão ficou para baixo. Então, esse campo magnético do 2, ele vem aqui no 1 e gera uma força que é para baixo. Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Que toda vez que as correntes elétricas estiverem no mesmo sentido, vai ter uma atração entre os fios. Se eu inverter um dos dois, o que vai acontecer é, eu vou inverter campo saindo com campo entrando, a gente já sabe que vai inverter a corrente elétrica. Invertendo a corrente elétrica, eu inverto a mão. Se eu inverto a mão, estranho falar essa palavra, inverto, eu vou acabar invertendo a força. Então, se eu inverter a corrente elétrica, ou seja, correntes em sentidos opostos, vai acontecer uma repulsão. A gente já estudou isso daí quando eu falei para vocês que a gente usou um ímã. Só que a gente só ficou com a regra da mão direita, a gente só fez isso só, ó. Ah, teacher, ó, simplão, hein? Se aqui de cima o preto é saindo, saindo é norte. Se embaixo é entrando, entrando é sul. A gente desenhou um ímã assim, também dá para pensar desse jeito. E aí esse de baixo aqui, ó, o vermelhinho, tô usando o vermelhinho. Se ele tá saindo por cima, é norte. Se ele tá entrando embaixo, é sul. Sai do norte e entra no sul. E a gente disse que esses dois fios eles iam sofrer uma atração por causa desse sul e desse norte. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer a interpretação ou com a força ou com o ímã. Eu acho o ímã mais fácil, mas alguns exercícios vão pedir para você a força. É menos comum esse exercício do que esse. Mas em todo caso, vamos lá para a formulinha para descobrir quanto que vale essa força. Corrente elétrica no mesmo sentido, atração, corrente elétrica em sentidos opostos, repulsão, mas como calcular o valor dessa força? Bom, a gente sabe que a força magnética feita ali por um campo magnético e um fio, ela é só usar a equaçãozinha do Biot, certo? Que a gente acabou de ver. Mas aqui nós temos alguns pequenos detalhes. Por exemplo, a gente está olhando esse fio que eu fiz ali como sendo o fio verdinho, esse fio verdinho aqui, ó, corrente elétrica aí, indo para a direita, gera um campo magnético e esse campo magnético que o 1 gera, ele atravessa o 2. Então, o campo magnético, preste atenção para isso, o campo magnético do 1 interage com a corrente elétrica do 2. Conseguiu flagrar essa parte? O campo magnético que vai ser gerado em torno do fio 1, é ele quem vai gerar aqui uma perturbação, vamos assim dizer, no fio 2. Então, é o campo do 1 que vai se relacionar com a corrente elétrica do 2. A gente aprendeu lá na aula de fontes de campo magnético que toda vez que eu tenho um fio condutor retilíneo sendo percorrido por uma corrente elétrica, a equação é o μ0i sobre 2πd. Então eu vou colocar o μ0i1 dividido por 2 vezes π vezes a distância. O que seria essa distância? Seria a distância ali entre os dois fios, que a gente vai medir entre os dois centros. Mas é óbvio, né? Como esse fiozinho ali ele é muito fininho, o exercício não vai falar para você que é entre os centros ou entre a borda do fio. Ele simplesmente vai falar essa distância aí. E eu vou multiplicar a corrente elétrica do 2 vezes o L. Então, sim, não vai simplificar mais nada. A fórmula vai ficar só isso mesmo. μ0 vezes o I1 vezes o I2 vezes o L dividido por 2πd. Então, exatamente agora, o que eu tenho para te dizer? Olha, você já decorou a equação da força magnética, QVB. Essa é importantíssimo de decorar, não tem como não decorar. A equação do Biot é muito fácil de decorar, você decora também. A equação do Biot você decorou também. E a equação do μ0i sobre 2πd, essa a gente já viu muito lá para trás. Então, entenda que é só você juntar todas e chegar nessa. Não precisa decorar essa fórmula. É estranha de decorar, você vai perder tempo decorando e pouquíssimas vezes você vai usar. Então, só lembra isso. Opa, essa daí é aquela lá que o teacher falou que não ia usar, mas se eu estou vendo aqui no vestibular agora, eu vou fazer a fórmula. Só vou misturar o QVB. Já pulei, o QVB eu usei para chegar no Biot, então só vou usar o Biot e o μ0i sobre 2πd. Já era! Que ó, lembra, é ação e reação. Essa força ela vai acabar tendo o mesmo valor. Fechou? Então vai lá.